mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a engravidar e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de Loruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Da casa de Judá, porém, me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavalheiros, pois depois de haver desmamado, a Loruama engravidou e deu à luz um filho. Então disse o Senhor: põe-lhe o nome de Lo-Amim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. No lugar em que se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão, constituirão sobre si uma única cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amém? O texto nos fala do casamento simbólico de Oséias. O Senhor mandou ele tomar uma mulher de prostituição e se casar com ela. E ele foi e fez como o Senhor mandou. E aqui o texto diz que que ela engravidou e deu a ele uma filha. Então o Senhor lhe disse: põe-lhe o nome de Jezreel. Pôs o nome de Jezreel no filho. Aqui diz que ela lhe deu um filho, que leva a crer que o filho era verdadeiramente de Oséias. E o Senhor mandou colocar o nome de Jezreel. Jezreel é o vale da matança, né? Quer dizer chacina, quer dizer derramamento de sangue. Olha, você já pensou Oséias andando pela rua com um filho? Alguém chega e pergunta: eu já tenho um filho, né? Que maravilha, e como é o nome dele? Ele responde: chacina, derramamento de sangue. Mas Oséias, que nome estranho que você colocou no seu filho? Ele simplesmente dizia, né? Talvez fosse assim, né? A conversa não fosse exatamente como eu estou falando, mas o sentido que ele dizia era esse: assim vai acontecer com Israel. Vai haver derramamento de sangue, vai haver chacina. E aqui diz que ela tornou a engravidar e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de Loruama. Tornou a engravidar e deu à luz uma filha. Não diz que ela lhe deu uma filha. Aqui já dá a entender que ela já estava no adultério e que essa já não era mais filha de Oséias. E o Senhor disse para colocar o nome de Loruama. Algumas traduções vai dizer desfavorecida. Ou seja, o Senhor já tinha tirado
o favor de Israel. O Senhor já não estava manifestando a sua graça, Ele já tinha retirado a sua mão graciosa de sobre a nação de Israel, por causa das suas prostituições, dos seus adultérios. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso mais na frente. E a palavra do Senhor diz novamente, continuando aqui nesse versículo, ele põe o nome de Jeroboão, porque eu não tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas da casa de Judá, porém me compadecerei. Aqui, né, a nação de Israel estava dividida, o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Era o reino do norte, né, que estava sendo acusado de adultério, de prostituição, de estar afastado do Senhor, de estar se divorciando do Senhor. Ou seja, eles estavam vivendo um tempo de apostasia, de afastamento da presença de Deus. Mas Judá, o Senhor disse que compadeceria, que o livraria, não pela guerra, né, não pela espada, mas pelo seu próprio poder. Guarda bem essa passagem aqui. Israel e Judá. Quem estava perdendo o favor de Deus era a nação de Israel, o reino do norte. Mas Judá continuava sendo agraciado por Deus. Depois de haver, no versículo 8, depois de haver desmamado, a Lo-Ruama engravidou e deu à luz um filho. Então disse o Senhor: põe-lhe o nome de Lo-Amim, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Engravidou novamente, deu à luz. Novamente não fala que ela lhe deu um filho ou uma filha, mas que deu à luz novamente a um filho. E o Senhor mandou colocar o nome de Lo-Ruama. Aliás, Lo-Ami. Lo-Ruama foi a primeira. Então, Lo-Ami quer dizer, não sois meu povo. Tem uma tradução que fala isso aí, né? Não sois meu filho, não é meu filho, esse não é meu filho. Ou seja, Deus já tinha rejeitado a Israel, porque esse casamento é simbólico, esse casamento simboliza, né, o afastamento de Israel da presença de Deus. O reino de Israel e Judá, eles viveram um tempo de paz, de prosperidade, né, na época desses reis aqui, né, os reis, embora tenha a casa aqui que não foi fiel a Deus, mas ali viveu um tempo de paz. Mas depois da morte de Jeroboão, é que Israel começou a se afastar, a se desviar dos caminhos do Senhor. Foi nessa época que Israel começou a se afastar, a buscar, né, recursos de outras nações, buscar alianças políticas, buscar favorecimento político, favorecimento até mesmo financeiro, econômico de outras nações, e não buscando a Deus. E foi se afastando cada vez mais, e quando Deus abençoava, eles atribuíam as bênçãos de Deus a outros deuses, a Baal, e acabou se afastando completamente da presença de Deus. E a palavra, a profecia acabou se cumprindo. Mas Deus que se compadece, né, que se compadeceu sempre de Israel. No texto fala que Oséias, quando viu a sua esposa, ela acabou afastando, né? Estou falando da esposa mesmo agora, né? Ela acabou se afastando e entregando à devassidão, ao adultério, e acabou se afastando, deixando Oséias. Oséias não deixou ela por causa disso, ela que acabou deixando a Oséias, e passou a viver em dificuldades. E ele ali, quando viu ela em dificuldades, ainda levou presentes, né? Procurou ali abençoá-la, levar alguma coisa para ela, e ela atribuiu aquilo a Baal.
E essa mulher acabou se afastando, depois os irmãos meditam no texto, que a gente não tem tempo para ficar lendo tudo. Ela acabou se afastando completamente de Oséias e se entregando à devassidão completa, né? Começou a participar de cultos, né, de orgias, de atos contrários à palavra de Deus. Naqueles cultos, naquela época, havia prostituição no altar, e ela se envolveu com essas coisas e acabou afastando completamente de Oséias. E Oséias ali, triste, andando pelas ruas, um dia ele se depara com essa mulher sendo vendida como escrava. Ela foi vendida como escrava. E Oséias se compadeceu daquela mulher, e ali ele chegou e ofereceu um lance pelo resgate, e acabou resgatando ela, comprando ela novamente para si. E quando todos pensavam que ele ia desprezá-la, lançá-la fora, ele certamente abraçou e amou, e confessou a ela o seu amor, o seu carinho, e a tomou novamente como sua esposa. Olha, como eu disse, Israel estava afastado dos caminhos do Senhor. Isso simboliza, a ação de Israel. Israel vivendo na prostituição, fazendo conchavos políticos, buscando o apoio de outras nações e não a Deus, e a coisa cada vez mais complicada. Mas quando ele viu que não tinha mais saída, que estava tudo perdido, estava vivendo na completa dificuldade, até os animais, a natureza estava sofrendo as consequências do pecado de Israel. Ele clamou ao Senhor, e o Senhor o resgatou. O Senhor recebeu novamente Israel. O Senhor sempre fez isso. Toda vez que Israel, tem um texto aqui que fala que Israel é inclinado a afastar-se de Deus, a desviar-se de Deus. Nesse mesmo livro de Oséias fala sobre isso. Mas sempre quando se arrepende e volta para Deus, Deus recebe novamente a Israel como seu povo amado. Deus sempre manifesta o seu amor quando Israel sempre reconheceu o seu erro, o seu pecado, e se voltou novamente para Deus. Olha, a gente vive uma situação hoje, a gente, como eu disse aqui para vocês guardar, sobre Israel e Judá, o favor de Deus estava sobre Judá, mas não estava sobre Israel. Hoje nós vivemos uma situação parecida. Nós vemos em Apocalipse, a Bíblia nos fala nas cartas às igrejas da Ásia, nas duas últimas cartas. A 6ª carta é a igreja de Filadélfia, e a 7ª carta é a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia simboliza a igreja fiel, aquela igreja que tem o favor de Deus, a igreja que existe hoje e que é agraciada por Deus. E Laodiceia simboliza a igreja apóstata, aquela igreja que não leva as coisas a sério, as pessoas que estão muitas vezes no nosso meio, junto conosco, mas não leva as coisas a sério, não tem compromisso com a palavra de Deus. E o Senhor chama esta igreja para um concerto. Lá em Apocalipse 3:20 está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse versículo não foi direcionado a pessoas mundanas, a pessoas que não serviam a Deus, mas para a igreja de Laodiceia. A igreja, como eu disse, que não estava levando as coisas de Deus a sério. Aquela igreja morna, ou seja, tanto faz, assim tá bom, de qualquer jeito tá bom. Aliás, a palavra Laodiceia quer dizer governada pelo povo. É aquela igreja que se preocupava mais em estar bem com as pessoas do mundo, seguia ali os conceitos deste mundo. E a gente vê muito acontecendo isso nos dias de hoje. Pessoas, crentes, cristãos na escola são crentes nominais, muitas vezes não abrem a boca, concorda com o que é dito, participa de atos, de coisas que não convém,
está dando as mãos, vai rezar Pai Nosso, vai fazer oração de mão dada com o ímpio, com pessoas que não têm compromisso com Deus. Quando a palavra do Senhor diz que é para a gente separar, para a gente não estar no meio. Ecumenismo, na verdade, quer levar os crentes para o meio, quer levar os crentes a ter comunhão com pessoas que cultuam outros deuses, pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, pessoas que cultuam ídolos. A palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, que as coisas que os gentios sacrificam a demônios e não a Deus. E o Senhor fala ali através do apóstolo Paulo, né, que Ele não quer que os seus filhos sejam participantes da mesa dos ídolos e da mesa dos demônios. Ali há uma mesa posta, ali há sacrifícios. Mesmo que a gente não veja fisicamente uma mesa, mas ali está sendo servido algo espiritual. E aquela mesa ali não é a mesa de Deus. Nós não podemos participar daquela mesa, não podemos alimentar daquela mesa, não podemos receber os ensinamentos que ali são ensinados. Nós precisamos assumir um compromisso verdadeiro com Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4. O texto de Oséias fala da prostituição, fala de adultério de Gomer, simbolizando a vida pervertida que Israel estava levando. Aqui no texto de Tiago, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes, matais e invejais, mas não podeis obter o que desejas. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós tem imenso ciúme. Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Levantai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém? O texto fala de guerras, de pelejas, de contendas. Está falando de desavença entre as igrejas, entre os irmãos. Há uma busca pelos prazeres, pelas coisas deste mundo, pelas coisas materiais. Há uma inversão de valores. A palavra do Senhor diz para buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas nos serão acrescentadas. Mas há uma inversão de valores. Estamos buscando mais as coisas materiais, buscando em primeiro lugar as coisas materiais, e um relacionamento com Deus está sendo relegada ao segundo plano. Não, deve ser o contrário, buscar em primeiro lugar a Deus, o seu reino, o seu domínio sobre as nossas vidas, buscar a ter um relacionamento com Deus, casamento fala de relacionamento, então buscar ter um relacionamento santo, sadio,
né, fiéis a Deus. Em nome de Jesus, faça isso. E as outras coisas, com certeza o Senhor sabe que nós precisamos dela, vai nos acrescentar. A gente vê, né, muita coisa, muita divisão, muito fala na internet, é pastor falando mal de pastor, denegrindo a imagem do outro, e até apresenta fatos, muitas vezes, né, edita pregações do YouTube para acusar, prepara ali, né, vídeos que a gente vê que é completamente editados, e os crentes, né, leigos que não têm muito conhecimento, estão embarcando nessas acusações, e até mesmo pessoas do mundo acusando os servos de Deus. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Jesus nos chamou para anunciar o Evangelho. Nós somos chamados para glorificar a Deus, não para acusar este ou aquele, não para sermos críticos. Há uma inversão de valores, há um adultério da palavra. A palavra adultério quer dizer mudar a fórmula original. Nós estamos mudando a forma original, estamos desprezando princípios, mudando a forma de culto, a forma de estarmos na presença de Deus, e achamos que Deus vai aceitar todas essas coisas. A palavra do Senhor diz para sair do meio deles, povo meu, e eu vos receberei. Está escrito lá na segunda carta aos Coríntios, parece que é no capítulo 6. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, não fazer acordo, não estar no meio, pelo contrário, sair do meio deles, porque não há consciência entre o templo de Deus e os ídolos, não há nenhum consentimento entre Cristo e Belial. A palavra do Senhor diz isto. Não há consenso, não há consentimento. Eu não tenho que consentir com coisas erradas, eu tenho que abominar as coisas erradas, rejeitar aquilo que é errado, formas de culto contrário à palavra do Senhor, nós precisamos rejeitar em nome de Jesus. Precisamos viver a palavra santa, a palavra pura, essa palavra viva, que liberta, que salva e que transforma. Rejeitar os palaftórios profanos, né, as pregações torcidas, palavra, né, de Deus torcida, usa muitas vezes textos bíblicos. Aliás, com relação ao ecumenismo, eles usam aquela passagem de João que fala da unidade, né, para que sermos um em Cristo. Mas sermos um é em Cristo, não é nas religiões. Sermos um em Cristo, sermos um na verdade, porque Ele é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a unidade está em viver a palavra segundo a vontade de Deus, sermos guiados nesta verdade pelo Espírito Santo, porque há um só Espírito. A unidade é do Espírito Santo, o entendimento é do Espírito Santo. Só assim vai haver unidade. E como não há nenhum consenso entre o templo de Deus e os ídolos, ou seja, a pessoa que cultua um ídolo, ele não tem o Espírito Santo, a sua pregação, a sua palavra não vem de Deus, não podemos ser um com ele. Ali é mesa do diabo. Ali é o espírito do erro que está ditando as regras, trazendo mensagens torcidas, mensagem de morte, mensagens para tentar tirar os cristãos daquele crente desprevenido, despreparado da presença de Deus. E aí a igreja está se afastando. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, porque estamos rejeitando princípios básicos da doutrina de Cristo. Estamos fazendo o que pensamos, o que achamos. Estamos vivendo, deixando as coisas correr de acordo com os preceitos deste mundo. Estamos preocupados em não sermos rejeitados pela sociedade. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de Igreja Batista Central, não estou aplicando isso, né, especificamente, estou falando da igreja como um todo. Estamos mais preocupados em conchavos políticos, em acordos políticos,
Na eleição passada perdemos a eleição, fomos derrotados. A igreja do Senhor, em vez de ir para a esplanada dos ministérios, orar, buscar a face do Senhor, neutralizar a ação demoníaca no Palácio do Planalto, uniu com o ímpio para ir para a esplanada do ministério para protestar, não para orar, não para buscar a face do Senhor. Não se separou, se misturou e a derrota veio. Mais preocupados em colocar políticos do povo de Deus lá do que buscar a Deus. Não estou falando que é errado, né, ter cristãos, pastores, deputados, senadores, governadores, vereadores. Não estou falando sobre isso. Mas estou falando que em primeiro lugar buscar a Deus, porque Ele é que constitui a autoridade, toda a autoridade é constituída por Deus. E assim como Israel foi derrotado, como Israel sofreu as consequências, a igreja também está sofrendo as consequências. Precisamos voltar à essência do Evangelho, precisamos buscar voltar aos princípios básicos da doutrina de Cristo, deixarmos de sermos medrosos, de ter medo de ser rejeitado pela sociedade, de perder o emprego por causa de Cristo. É Ele quem te sustenta, é Ele que nos dá vitória, Ele que provê todas as coisas para nós. Salmo 37, versículo 25, fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Voltar a Deus, o Senhor está com suas mãos estendidas, assim como Ele compadeceu de Israel em várias situações, assim Ele se compadece de nós, e assim como Ele foi com Judá e foi com Israel, Ele vai ser com Filadélfia e com Laodiceia. Analise a sua vida, coloque a sua vida diante do Senhor, diante da palavra dEle neste momento. Aí, ouve a voz de Deus, deixa o Senhor falar com você, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, te mostrar se porventura você não está fazendo parte da igreja de Laodiceia, vivendo mais os prazeres deste mundo, preocupado mais com bens materiais, preocupado com status, mais preocupado em aparecer na igreja, na sociedade, do que glorificar a Deus. Eu creio, sinceramente eu creio, que todos fazem parte da Filadélfia, a igreja salva, a igreja abençoada, agraciada por Deus. Eu espero, sinceramente, que esta palavra seja simplesmente um alerta para chamar a nossa atenção, para que a gente continue firme com o Senhor. Tem aquele versículo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que esta palavra seja simplesmente um alerta. É o que eu espero, é o que eu creio. Aqui fala, né? Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Nós não somos amigo do mundo, do sistema pecaminoso. Pessoas muitas vezes estão do nosso lado, tratando a gente bem, mas está contra. Por quê? Porque existe um espírito de engano por trás da vida dele, se levantando aquela pessoa contra nós. Nós somos amigos de Deus, não podemos ser amigos do mundo, ou seja, não podemos nos render aos ensinamentos deste mundo, aquilo que o mundo preza, aquilo que o mundo prega, porque se formos amigos dessas coisas, vamos nos constituir inimigos de Deus, vamos estar adulterando a palavra de Deus.
quem constitui. Você vê que aqui fala de adúlteros, falando para os adúlteros e adúlteras. E logo vem falando da amizade do mundo. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. E onde que estivermos, temos que dar testemunho de cristão. Temos que mostrar uma diferença. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Temos que fazer diferença. A luz de Cristo tem que brilhar em nós, tem que resplandecer em nós, onde quer que estivermos. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecer em nós um servo de Deus. Isto é manifestar a luz de Cristo neste mundo. Sal da terra. O sal, ele muda a essência do alimento. Ele tempera, ele muda o sabor. Nós estamos aqui para temperar este mundo. Este mundo está ruim, está mal, mas sem a igreja estaria bem pior, porque a igreja tem influenciado a sociedade e vamos continuar influenciando, vamos estar temperando, salgando a sociedade, porque nós fomos chamados também para isso. E aquele que se conforma com os preceitos do mundo está mudando esse princípio, está adulterando esta palavra, está mudando a forma da palavra. Então, o adultério de Israel ali fala do relacionamento de Israel com outros deuses, de culto a outros deuses. A prostituição fala de entrega a cultos idólatras, para ser favorecido financeiramente. Prostituição é vender o corpo, né? Quando diz respeito a sexo, é fazer sexo mediante uma paga. Na área espiritual, é pessoas que estão negando princípios bíblicos para serem favorecidos. Estão fazendo conchavos, estão fazendo acordos contrários à palavra de Deus, estão, ou às vezes não estão nem fazendo, mas passivamente está aceitando para serem favorecidos financeiramente. Isto é prostituição. Isto é adulterar a palavra. Isto é mudar a palavra de Deus. Isto é mudar princípios. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, como diz algumas traduções, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformar, não é concordar. Não, quando fala não vos conformar, é não colocar o pé nessa forma, é não andar de acordo com os preceitos deste mundo, com aquilo que o mundo prega, com os ensinamentos populares. E muitas vezes não quer dizer simplesmente ensinamentos religiosos, regras de comportamentos. Hoje na escola bíblica nós falamos sobre aquela velha frase, né? Eu não levo desaforo para casa. Tem muito crente agindo dessa forma, ou seja, está seguindo a forma deste mundo, está seguindo os ensinamentos deste mundo. Então é preciso tomar uma posição diante de Deus. E o Senhor está nos chamando para um conserto. O Senhor está nos chamando para uma transformação. O Senhor está nos alertando para julgarmos a nós mesmos, para não julgar os outros, não criticar os outros. Cada um vai dar conta de si a Deus, mas para analisar o nosso comportamento diante de Deus, a nossa vida, as nossas ações, como estão diante de Deus. O Senhor está nos chamando para uma reflexão, para refletir sobre nossa vida diante dEle, para que possamos consertar aquilo que precisa ser consertado. A gente tem visto
Na igreja cada dia mais raro os milagres, mais raro o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Por nossa causa. Porque estamos quebrando princípios. Porque quebrando o princípio, Deus se afasta. Aliás, nós nos afastamos dele. Quebrando princípios, deixando de viver a verdade autêntica, genuína, nos afastamos de Deus. Deus para de agir. Os milagres é cada vez mais raro. A manifestação do Espírito de Deus cada vez mais raro na igreja. Eu lembro quando eu me converti, às vezes começávamos a orar, todo culto, todo domingo, sempre tinha um testemunho de um milagre. A gente via pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Isso era comum na igreja. Hoje está raro. É preciso voltar à essência do Evangelho. É preciso voltar à simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Parar de inventar modas. Mudar as formas de culto. Temos feito muitas coisas que não têm sido aprovado por Deus. Eventos e mais eventos, e muitos deles Deus não está presente, Deus não é convidado para estar ali. O homem agindo simplesmente na sua inteligência, na sua sabedoria, armando estratégias pura e simplesmente humanas. Existem ministérios inteiros afastados de Deus, pastores, excelentes administradores, mas têm administrado a igreja como o empresário administra a sua empresa, não na direção do Espírito de Deus. A igreja é do Senhor Jesus, a obra é do Senhor Jesus, somos apenas instrumentos nas mãos dele. Devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, naquilo que vamos fazer, na obra que vamos executar na igreja dele. Não é pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não, Deus, o que é que o Senhor requer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça na obra do Senhor? Eu estou aqui para te servir, usa-me na tua obra. As nossas obras devem ser feitas em Deus, não na nossa sabedoria, na nossa disposição de fazer. Tem pessoas dispostas ali que chegam em qualquer lugar, já vai pegando, já vai fazendo. Isso é bom, mas na obra de Deus tem que ser pelo Espírito de Deus. Amém? Para encerrar, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Aquele que não anda no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, aquele que não anda segundo os preceitos deste mundo, mas tem o prazer na lei do Senhor, tem o prazer na palavra do Senhor. Aqui diz que ele é como aquela árvore plantada junto a ribeiros de água. A sequidão está por toda parte, mas junto do ribeiro de água, aquela planta está viçosa, as folhas estão viçosas, estão verdes, estão cheias de brilho, e dá o fruto na estação própria, ou seja, no momento certo estará dando fruto. Sim, é o servo de Deus. O mundo está vivendo uma sequidão espiritual, o mundo está cada vez pior, mas aquele que permanece na palavra do Senhor vive uma vida feliz, porque aqui diz que ele é bem-aventurado, será viçoso, será florescente e vai frutificar,
na obra do Senhor, no momento certo, segundo a vontade do Senhor, porque Ele tem prazer na palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a igreja com esta palavra. A irmã Marlene vai estar orando. Você vai colocar a sua vida diante do Senhor, você vai curvar a sua cabeça, vai analisar a sua vida, e certamente nós todos temos alguma coisa que consertar na nossa vida, né? Nós precisamos ir a cada dia renovando o nosso entendimento. Como que a gente vai renovar o entendimento? Meditando na palavra, orando a Deus, e o Espírito Santo vai nos falando, mostrando o que precisa ser mudado, e assim a gente vai experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Assim seremos como aquela planta viçosa, que as folhas não murcham e que dá o fruto no momento certo. Amém?